Será que o dólar corre risco de ser descartado? Investidores e analistas financeiros têm questionado a força da moeda americana. No primeiro semestre de 2025, o dólar se desvalorizou 11% em relação a outras moedas, o pior desempenho em mais de 50 anos. Fora que tem muita gente criticando a forma como os Estados Unidos têm usado a moeda para impor sanções contra outros países. No Brasil, o presidente Lula tem dito que não quer ficar, entre aspas, subordinado ao dólar para exportar e importar. O mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico o que tudo isso significa e discuto os argumentos de quem acredita que a gente pode estar vendo o começo do fim da dominância do dólar. Mas fica comigo até o final, porque eu vou explicar também por que existe uma corrente dentro da Casa Branca que acha que isso pode, na verdade, acabar beneficiando os Estados Unidos. Para começar, quando foi que o resto do mundo passou a usar o dólar como referência? Bom, isso vem da década de 40 e dos esforços para reconstruir as economias e as finanças globais depois da devastação da Segunda Guerra Mundial. Era o Acordo de Bretton Woods. Designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation. Até então, a principal forma como os países poupavam era em ouro, que também chegou a servir de referência para o valor das moedas. Só que para financiar os gastos provocados pela guerra, muitos países tiveram que gastar essas reservas de ouro, e muito desse ouro foi parar justamente nos Estados Unidos, que tinham vendido armas e bens aos países europeus. Para criar um novo modelo financeiro global, ficou decidido em Bretton Woods que a taxa de câmbio das moedas seria atrelada ao dólar. Esta reportagem do New York Times da época explicou assim, abre aspas, o dólar americano foi reconhecido como a moeda global com mais probabilidade de permanecer estável e comparável ao ouro. O dólar, por sua vez, foi atrelado ao ouro. Isso deixou de vigorar nos anos 70, mas naquela altura as bases para a predominância do dólar já estavam criadas. Desde então, a moeda americana se tornou a mais usada nas reservas internacionais de bancos centrais de vários países. Essas reservas são, de modo bem resumido, o dinheiro e os ativos que cada país guarda no exterior para garantir sua estabilidade econômica e financeira. No caso do Banco Central do Brasil, por exemplo, quase 80% das reservas até dezembro de 2024 eram em dólar. O dólar também predomina no sistema SWIFT, uma rede de pagamentos globais que conecta milhares de instituições financeiras em mais de 200 países. E é a principal moeda de comércio internacional. O Fed, o Banco Central americano, estima que metade dos pagamentos internacionais seja feito em dólar. Tá, mas então se o dólar é tão importante, por que tem gente falando que ele pode perder seu posto de moeda referência do mundo? Um relatório do banco JP Morgan fez um dos primeiros alertas sobre a chamada desdolarização, ou seja, sobre o processo de as economias globais irem deixando de se balizar pelo dólar. O banco chamou a atenção para a queda da participação do dólar naquelas reservas de bancos centrais que eu mencionei mais cedo, de 71% no começo dos anos 2000 para 57% hoje, o menor nível em 30 anos. Um dos principais substitutos tem sido o ouro, principalmente nas reservas de países em desenvolvimento. E tem outro ponto, um número crescente de transações comerciais e contratos entre países tem sido feito em outras moedas que não o dólar. Segundo o JP Morgan, a moeda americana vem perdendo espaço como referência nos mercados de commodities, especialmente no setor de energia. Um exemplo marcante é a Rússia, que por ser alvo de sanções internacionais tem usado outras moedas para vender para o mundo as suas commodities, como petróleo e derivados. Inclusive, vende diesel para o Brasil na moeda chinesa e em dirham, a moeda dos Emirados Árabes, segundo apurou meu colega Leandro Prazeres. Para completar, outro sinal de desdolarização notado pelo JP Morgan é que títulos de dívida do governo americano estão menos atraentes para os investidores estrangeiros. Se antes 50% desses títulos estavam nas mãos de estrangeiros, hoje são só 30%. Aqui vale a ressalva.
Títulos do Tesouro dos Estados Unidos continuam sendo vistos como investimentos de refúgio, para onde muitos investidores correm nos momentos de incerteza, mas em um contexto global diferente. There's a couple of distinctions that need to be made at the transactional level, right? And I'm talking here cross-border payments, foreign borrowing, currency denomination of debt issuance, export payments, etc. The dollar is still basically king, right? So you have maybe some very modest decline in the percentage of all these transactions that are taking place in the dollar. We are seeing de-dollarization, and certainly a lot of shift away from the dollar is in FX reserves by central banks, in the currency denomination of commodities transactions, and certainly you're seeing that reserve managers are reducing their dollar holdings, are reducing the US Treasury holdings as a way to diversify. And that is where we detect these de-dollarization dynamics, right? Para além do relatório do JP Morgan, muitos investidores chamam a atenção para a maior desvalorização do dólar frente a outras moedas desde 1973. Isso aconteceu no primeiro semestre, e depois de ensaiar uma recuperação em julho, o dólar voltou a cair em agosto, e para o nível mais baixo dos últimos 12 meses. E tem também o mercado de ações. No início de abril de 2025, as bolsas dos Estados Unidos tiveram a pior semana desde a pandemia de Covid-19. Bolsas do mundo inteiro despencaram junto, diante da preocupação dos efeitos disso para o comércio mundial. No Brasil, o dólar caiu mais de 12%. Foi uma reação ao tarifaço sem precedentes imposto por Donald Trump. Além de aplicar tarifas nos países, Trump tem ampliado as sanções econômicas como forma de punir adversários políticos. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. Bom, outra preocupação dos investidores é o aumento do endividamento de países desenvolvidos, a começar pelos próprios Estados Unidos, que estão com uma dívida federal recorde de 37 trilhões de dólares. Segundo especialistas, existe o temor de que no futuro possa haver pressão para desvalorizar ainda mais o dólar para reduzir o déficit. Isso fora mudanças nas taxas de juros americanas que possam mexer com a atratividade da moeda. Trump tem feito uma pressão sem precedentes sobre o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, para baixar as taxas de juros no país. We need a little help from the Fed. We have a man named Jerome Too Late Powell. You probably heard of him. He's too late. He's way too late. Em 17 de setembro, pela primeira vez no ano, o Fed anunciou um corte de 0,25 pontos na taxa de juros. We're strongly committed to maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. A queda de braço em torno da independência do Fed inclui também Lisa Cook, diretora do banco. Ela foi acusada pelo governo Trump de irregularidades na sua declaração de bens imobiliários, e ele tenta destituí-la do cargo. Mas há quem diga que as ressalvas em relação ao dólar vêm de antes das sanções ou do tarifaço. Aí a gente vai voltar para o ano de 2008 e 2009, para a crise financeira, que tem origem no mercado americano. E por que essa crise ela é tão simbólica e importante? Porque ela apontou ou mostrou as vulnerabilidades em se depender do dólar como a moeda global. Quem emite o dólar, né? É os Estados Unidos. Então, qualquer perturbação na economia americana, ela vai gerar consequências que vão afetar outras economias. E segundo a especialista, é a partir daí que surgiram as primeiras conversas sobre desdolarização entre os países em desenvolvimento. Hoje, quem lidera essas conversas são os BRICS, bloco originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, mas que se expandiu ao longo do tempo para incorporar também países como Irã e Arábia Saudita. As reuniões recentes do grupo discutiram alternativas ao dólar e ao sistema de pagamento SWIFT. O que a gente quer, na verdade, é tirar, um jeito de encontrar ou uma moeda ou uma cesta de moeda que possa permitir que a gente possa fazer negócio sem ficar dependendo de uma única moeda. O bloco já ampliou o uso das moedas nacionais de seus membros no comércio interno, em especial a chinesa. E a Rússia está testando uma plataforma digital própria para pagamentos, para aliviar o impacto das sanções internacionais. A discussão sobre a criação de uma moeda própria dos BRICS também é impulsionada pelo governo russo,
mas nada oficial foi anunciado até o momento. E apesar de o governo brasileiro apoiar o uso de outras moedas além do dólar, tem desviado da pressão russa nesse sentido. Tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o presidente Lula já disseram publicamente que as transações em dólar vão continuar, mas defenderam o uso mais frequente de moedas locais no comércio com países como a China, por exemplo. Mas bastou esse assunto surgir para despertar a reação de Trump. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. Só que no meio disso tudo, especula-se que desvalorizar o dólar pode ser, na verdade, o objetivo de Trump. Isso porque uma corrente de assessores na Casa Branca prega que o dólar forte seria um obstáculo para o setor industrial americano. A ideia é que um dólar mais, digamos, barato tornaria as exportações americanas mais competitivas e encareceria os produtos importados pelos Estados Unidos. Mas muitos economistas acreditam que desvalorizar o dólar pode não ter o efeito que essa corrente supostamente desejaria. Até porque, segundo esses analistas, desvalorizar o dólar por si só não melhoraria a qualidade ou a competitividade dos produtos, apenas mexeria com os preços por meio do câmbio. E de qualquer forma, nada disso é confirmado oficialmente. Os próprios discursos de Trump sobre a desvalorização são um pouco contraditórios. Ao responder às declarações dos BRICS, Trump parece tratar o dólar como um símbolo do nacionalismo americano. O republicano também aprovou uma lei para regulamentar as chamadas stablecoins. Essas criptomoedas são projetadas para manter paridade com o valor da moeda americana e oferecer mais estabilidade dentro do ecossistema cripto. E segundo economistas, isso pode ampliar ainda mais a preponderância do dólar no sistema financeiro mundial. Ou seja, ainda não dá para saber direito qual o plano de Trump para a moeda americana. Mas para alguns especialistas com quem eu conversei, a ideia de início do fim do dólar ainda é bastante prematura. Até porque não tem nenhuma moeda substituta à vista. So I think that by default, the dollar remains a dominant currency and will probably remain so, even though its share is going to be shrinking, just because there's going to be no alternative. And in the future, what we think is that if this de-dollarization continues, it's going to be probably more of a more fragmented world, right? It is hard to see which currency can replace the dollar as such. E tem quem argumente que nem mesmo Rússia e China conseguem se desvincular totalmente do dólar. But what's striking to me is how slow the de-dollarization has been in Russia, despite the government's clear intention to get its exposure to the US dollar down. That, I think, is because the private sector is not easily persuaded to quit using the dollar as a way of borrowing and as a way of transacting even against the domestic currency. Bom, hoje eu fico por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa cobertura nos nossos canais no YouTube e WhatsApp, nas demais redes sociais e no nosso site, o bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!